Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por estar aqui mais uma vez e prestigiar o nosso trabalho feito com muito carinho para você. A partir de agora, você confere comigo o desfecho dos homens do Exército Brasileiro que enfrentaram uma situação intrigante no Pantanal para combater traficantes poderosos naquela região. Ao chegarem no acampamento, observaram que todos aqueles homens estavam mortos e o principal suspeito seria um ser bestial, uma fera da mata. Eles ficaram preocupados e tiveram que dormir na mata para que no outro dia o resgate pudesse vir buscá-los. Durante aquela noite, algo de assustador aconteceu. O 03, o homem mais experiente daquele grupo, explica o que tem de fazer caso a criatura apareça. Ele falou: preste bem atenção no que eu vou falar. Isso pode salvar nossas vidas. Mire somente na cabeça, porque em outra parte do corpo nada vai adiantar. O que mais temíamos aconteceu. Já sentimos os pingos daquela maldita tempestade que se aproximava. A todo momento, escutávamos os pavorosos urros e rosnados daquela coisa na mata que nos cercava. Aquilo parecia comemorar toda aquela situação. "O que faremos, capitão, quando o fogo se apagar com as chuvas?" perguntou 04. Com firmeza, eu respondi que ainda tínhamos lanternas e que não temesse aquilo, pois o que mata, com certeza morre. E as águas finalmente desabaram. Era um torrencial de chuva. O fogo rapidamente diminuiu suas chamas, fazendo assim que as trevas tomassem conta daquele acampamento. Ligamos as lanternas e só ouvimos os horripilantes ruídos daquela criatura. Pela primeira vez, tivemos o primeiro contato visual daquele ser. 03 iluminou justamente de onde aquilo, sem nenhum medo, nos observava e parecia feliz em ver toda a nossa apreensão e provocar o terror. Aquilo se erguia nas patas traseiras, olhos que refletiam a luz das lanternas no tom avermelhado, orelhas imponentes, sua boca com dentes muito afiados e grandes, tão grandes que não cabiam na boca, encharcada de sangue de alguma vítima anterior a se apresentar por ali. Ficamos sem ação ao ver aquilo que atingia os 2 metros de altura facilmente. Ao mesmo tempo, 03 dizia: "E aí, capitão, acredita se eu te falasse que era um homem-lobo ou um lobisomem?" Respondi então: Não acreditaria. Mas um detalhe, ele também pode morrer." Eu abri fogo acertando aquilo 2 vezes no peito e no ombro, mas parecia não ter feito cócegas. Os outros também abriram fogo, porém, ele já não estava mais no mesmo lugar. Já havia sumido das nossas vistas. Voltamos à posição inicial, um cobrindo a retaguarda do outro, de forma que nenhuma das direções fossem esquecidas. Foquei minha visão nas partes escuras, para os meus olhos se acostumarem e assim que pudesse ver pelo menos o vulto da criatura. E isso realmente deu certo. Consegui ver aquilo em 4 apoios, agora se erguendo atrás das árvores e se aproximando cada vez mais. Quando ela chegou na árvore mais próxima, eu pensei: agora quando ele aparecer eu pego. Aquilo era rápido demais. Quando eu peguei o fuzil para atirar nele, aquilo deu 2 galopes, só que no tronco da árvore. Em seguida, saltou em nossa direção, caindo em nosso meio. O peso do maldito arremessou todos nós longe um dos outros. Foi uma violenta pancada. Naquele momento, reparei que a chuva estiava, mas os relâmpagos e trovões estavam cada vez mais fortes. Me levantei rapidamente e puxei o fuzil pela bandoleira. Atordoado, olhei para onde estávamos e devo ter sido lançado uns 4 metros. Mexi na lanterna que havia se apagado. Nesse momento, um grande relâmpago iluminou todo aquele acampamento. Pude ver 03 e 05 no chão, sem se mexer.
Os outros se levantaram do chão como eu, menos o 08. A criatura ergueu aquele pobre soldado do chão com a mochila e com sua boca mordia a jugular enquanto se lavava em seu sangue. Mirei nele e dei mais 3 tiros. Ele urrou de dor e largou o homem já sem vida. Quando ele se preparava para fugir em direção ao mato, dei mais 2 tiros que pegaram na lombar daquela coisa. Novamente ele urrou de dor e sumiu na escuridão, protegido pela vegetação da floresta. Então fui ajudar os companheiros caídos, sem sucesso, pois os dois, 03 e 05, já estavam mortos. Pedi para quem estivesse ouvindo se reagrupar para tentar traçar novas estratégias, pois só assim poderíamos derrotar aquele demônio. Ouvimos aquele rosnar na mata, porém nada víamos. Eu comentei com os homens: que diabo resistente, mas podemos sair vivos daqui. Porém, agora estou coberto a sugestões. Está ferido também, 01? Disse 02. Quando olhei minha perna, já estava com um profundo corte, provavelmente causado por aquilo, e com toda aquela adrenalina nem senti. Fiz um torniquete e o sangue deu uma estancada. Joguei o pano coberto com meu sangue no meio do mato. De repente, ouvi um fungado muito alto, como se a fera sentisse o cheiro e corresse na direção do pano, talvez para tentar beber aquele sangue. Escutamos os galopes no meio da mata. Logo em seguida, um estalo, como se fosse ferro se batendo. O bicho deu um alto urro de dor, tão alto que acho que da Baía do Rio Negro deu para ouvir. Ele não parava de gritar: capitão, acho que o maldito caiu numa daquelas armadilhas para ursos. Ele ferrou uma das patas, disse 02. Então tive uma ideia. Ordenei que 02 verificasse a árvore mais próxima, pois o maldito poderia ter subido para nos emboscar, como fez com a onça. Em seguida, pedi que subisse um a um, sem chamar atenção. Enquanto isso, o demônio não parava de berrar de dor. Então foi nesse momento, quando o quarto homem ia subir, que eu sinalizei para ele me dar cobertura, pois eu seria o último e tinha um plano. Daria a ele seu próprio remédio. Quando ele subiu, encostei nas árvores, tirei o torniquete que tinha aplicado em minha ferida na perna e molhei com sangue mais um pano. Joguei mais ou menos na direção dos ruídos e deu certo. Chamei sua atenção. Ele começou a rosnar ferozmente. Pelos barulhos, começava a se aproximar. Então comecei a xingá-lo sem parar de tudo quanto é nome. Aquilo soltou um urro e avançou ferozmente. Eu ouvia seus poderosos e pesados galopes em 4 apoios, só que já não tão rápidos como antes. Ele apareceu na clareira e veio em minha direção. Na pata esquerda traseira, dava para observar a armadilha ainda presa, quase que amputando-lhe a perna. Mas ele parecia nem sentir dor de tanto ódio que sentiu das minhas palavras. Meu plano havia dado certo. Quando ele chegou a uns 10 metros, foi reduzindo bruscamente a velocidade. Olhava para um lado e para o outro, com certeza procurando os meus companheiros. Eu dizia: vem, seu desgraçado, venha me pegar. Curiosamente, ele viu as lanternas dos fuzis em sua direção. Foi parando. Parou a uns 5 metros de mim. Encarou com muito ódio. Ele ainda babava o sangue dos meus ex-companheiros. Quando ele ameaçou a recuar, eu disse: e aí, seu mané? Ontem você foi o caçador. Aqui na nossa casa, você é a presa. Apontei a faca na sua direção. Era a ordem de abrir fogo. Ele até percebeu, mas era tarde demais. Porque naquela situação, precisávamos de pelo menos 20 metros para um tiro limpo. Ele estava a menos de 10. Todos ali eram muito bons atiradores, sem falar que o 02 era sniper. O primeiro foi dele, certeiro na nuca do demônio. O resto destruiu aquela cabeça de cão. Os homens só pararam de atirar quando seus carregadores acabaram as munições. Os que acabaram antes começaram a recarregar suas armas, mas eu ordenei o cessar-fogo e eles obedeceram.
Dizem que isso volta a ser gente depois de morta. Não sei. Mas aquilo continuou bicho. As chuvas pararam e o fogo voltou a brilhar com suas chamas, saindo aos poucos para a superfície da lenha, reacendendo vagarosamente. Quando os homens desceram, foram rapidamente em direção daquele maldito todo desfigurado com tiros de 5,56. E o jogaram naquele fogo, colocando ainda mais lenha, e demos nosso grito de guerra, juntos, quando o fogo se alastrou novamente. O rádio tocou às 7 da manhã, avisando que em 40 minutos a carona chegaria. Então, mantivemos as chamas acesas até 30 minutos antes de chegarem, pois a fumaça seria a nossa sinalização de localização, já que informamos coordenadas aproximadas. Assim foi o dia que quase fomos mortos por uma coisa que era movido e motivada por cheiro e pelo sabor de sangue. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.